O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Olá para você que está acompanhando a nossa programação TV Porto Velho, o programa Sala de Opinião está no ar. Eu hoje, João Ricardo, na ausência do Dr. Aparício Carvalho, magnífico reitor do Centro Universitário Aparício Carvalho, na ausência dele, estarei aqui conduzindo a entrevista no programa Sala de Opinião. E ao meu lado hoje, Luan Botelho, coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário. Ele é professor de Bioestatística no curso de Medicina da Faculdade Metropolitana e é doutor em Biologia Experimental. E hoje vamos bater um papo aqui sobre diversos assuntos, sobre as aulas, as aulas de maneira remota, a distância que estão acontecendo aqui no Centro Universitário e também um pouco mais sobre Covid-19. Hoje vamos falar sobre alguns mitos e verdades, né, Luan? Vamos lá, João. Então é prazer estar aqui com você, mais uma vez aqui no programa Sala de Opinião. E mais uma vez estarei à disposição para a gente debater e falar um pouco mais sobre a nossa realidade atual aí que nós estamos vivendo no mundo e também aqui no nosso estado e na nossa cidade. E olha, falando aqui primeiramente do nosso centro universitário, o grupo meio que previa já uma paralisação lá no início e começou a se preparar para as aulas online. Como foi isso, doutor Luan? Você acompanhou esse processo? Você, coordenador de curso? Sim, eu acompanhei, tivemos várias reuniões de discussão sobre isso,
E quando vislumbramos a possibilidade dessa parada, né, e desse isolamento e das medidas de prevenção contra essa infecção pelo coronavírus, rapidamente a gente se organizou para que a gente não parasse, né, nossas atividades letivas e assim também não prejudicasse o andamento letivo, né, e os estudos e o sonho de se formar, né, dos nossos acadêmicos. Luan, foi mais ou menos aí quanto tempo até a definição da paralisação das aulas, né, em todo o estado, em todo o Brasil, vamos falar a verdade, até o momento de iniciar as aulas online, para vocês ingressarem com a ferramenta também, né? João, foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim como a pandemia aconteceu também muito rapidamente, né? Eu acho que, de forma geral, todos viam essa infecção, né, do Covid-19 como talvez uma gripe fraca, né, como até foi amplamente divulgado aqui na mídia brasileira, né? Porém, quando se percebeu que realmente isso poderia tomar proporções muito grandes, né, então assim nós precisamos tomar, né, medidas e tomar decisões rapidamente. Então, cerca de aproximadamente uns 15 dias, uns 10 dias, a gente conseguiu organizar, né, com a ajuda de todos os coordenadores, engajamento direção total, acadêmica. direção acadêmica, direção Agradecer, geral. né, a Nelice Batistelli, nossa diretora acadêmica, que também é à frente dessa Exatamente, o professor também Luiz Banu, né, então, e enaltecer realmente o trabalho dos nossos professores, além de todos os coordenadores, dos nossos professores que rapidamente tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Luan, já tinha dado aula online antes ou foi a primeira vez com essa experiência? João, nunca havia dado aula antes, né? É óbvio que a gente presencial? Só presencial, né? É óbvio que a gente observa que é uma realidade, uma tecnologia que vem crescendo, né? Mas realmente eu especificamente não tinha tido nenhuma experiência e foi muito e essa situação tem trazido à tona essa necessidade do uso da tecnologia, principalmente com aulas remotas e isso que nós estamos vivendo até o momento, né? Foi difícil para você no começo, para os alunos? Como é que foi as principais dificuldades, vamos falar assim, de se dar aula online e as principais facilidades? É uma adaptação, né, João? Porque assim, o que nós estamos fazendo é totalmente diferente de aula EAD. Nós estamos fazendo uma aula ao vivo, remota, né? Então, o professor ele não está gravando a aula. Então, é uma aula real, só que ele está lá na sua casa e está ministrando a aula, né? Então, a gente tem todos os aspectos de uma aula que não é gravada, uma aula ao vivo, né? Que são... Você permite a interação do aluno, você tem que promover, né, a interação do aluno, mesmo com uma ferramenta ali à distância. Então, talvez você tem que instigar o aluno a participar da aula. Exatamente, né? A participar da aula. Então, talvez esse foi, na verdade, o principal ponto de adaptação, o ponto crítico aí realmente do professor se adaptar, né? A gente sabe que nossos professores da instituição, de modo geral, eles têm muita capacidade técnica, né? Então, e metodológica, né? Pedagógica. Então, transformar essa capacidade técnica para o modelo remoto precisou de um tempo, de um esforço, né? De um período maior ali de dedicação, e é isso que nós temos observado, né? Até porque alguns professores podem até ter sentido a dificuldade de falar para uma câmera, né? Falar para uma câmera, olhar para a câmera, ter que conversar com a câmera e botar na cabeça de que naquela câmera ali, quem estava olhando, quem estava assistindo, são os alunos, né? Assim, se você pensar, né, que alguns professores, né, têm até um certo pânico, né, de gravar um vídeo no celular, né? Imagina ele ter que ministrar uma aula, né, a aula que vai ali em torno de uns 45 minutos, 1 hora de aula, né? Então, tem professores que realmente não tinham essa afinidade, mas rapidamente desenvolveram e se adaptaram a essa nova realidade, né? A gente já tinha professores que já tinham essa afinidade de gravar vídeo e de postar, fazer live, né, nas redes sociais, então já tiraram de letra e com maior facilidade, né? Outros professores realmente tiveram que sair da sua zona de conforto, literalmente. Aquela coisa de não consigo, não tem como, né? Não tem como, Teve que conseguir, né? Tem que fazer. Luan, e dentro de sala de aula, eu que já fui acadêmico do Centro Universitário
Aparício Carvalho, o professor ele sabe quando o aluno está ali dentro de sala de aula, mas não está absorvendo totalmente o conteúdo. O professor ele consegue sentir isso presencialmente. Como que é ter esse sentimento? Como que é poder identificar o acadêmico lá na casa dele, no quarto dele, assistindo a aula, mas ele ainda não pegou totalmente o conteúdo? Como é que vocês têm feito para identificar isso? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente é uma linha bem tênue, João. Porque o que acontece? Na sala de aula você está vendo o aluno. Então você está vendo a expressão dele que ele não está entendendo. E o aluno também tem a opção de desligar a câmera e ficar só escutando e assistindo, né? Exatamente. Porém, né, nas aulas remotas, né, o professor tem que trabalhar com alguns estímulos, algumas perguntas que vão startar, que vão fazer com que eles interajam. Se você sente que o aluno ele não está respondendo nas perguntas que seriam perguntas-chaves, perguntas o qual o teu objetivo na aula é alcançar aquela habilidade e competência e o aluno não consegue desenvolver em uma pergunta que você faz, então, de repente, isso é um sinal, né, de que aquele aluno provavelmente não esteja entendendo, né? Mas realmente é uma linha bem tênue e o professor tem que estar muito mais atento, né, a esses sinais de que o aluno não está entendendo, né, do que se ele estivesse em sala de aula ali com o aluno, né? Qual que é a sua perspectiva para a volta das aulas, né? Teremos aulas remotas ainda após a reabertura do comércio, a reabertura das universidades, novamente os alunos poderem voltar para as salas de aula? João, se a gente pensa o quê? Que as universidades, né, e as faculdades são os locais que de repente aglomeram mais pessoas, a gente pode prever, né, que talvez essas instituições sejam as últimas, né, a entrar aí no processo de vida normal, né, de liberação das aulas e tudo mais, ok? Mas o que eu vejo é que essa tecnologia ela é tão forte, ela é tão potente que provavelmente ainda na volta, né, dos encontros presenciais, muitos desses professores ainda utilizarão, né, essa tecnologia para continuar um processo de ensino e aprendizagem, né, remotamente junto com as aulas presenciais. Eu acho que essa tecnologia e esse momento que nós estamos vivendo hoje realmente é para preparar o professor e mostrar que essas tecnologias vieram para ficar. E que os professores sabem manusear também. Sabem manusear. Na verdade, aprenderam na prática, né, como manusear. Olha, você que chegou agora, nós estamos conversando com o Luan Botelho, ele é coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, professor de Bioestatística no curso de Medicina da Faculdade Metropolitana e doutor em Biologia Experimental. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa aqui, rapidinho, não sai daí. No segundo bloco nós vamos continuar conversando sobre os efeitos da pandemia dentro da instituição e também falar mais sobre o vírus, saber mitos e verdades. Não sai daí, o programa Sala de Opinião volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante,
Ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre os efeitos da pandemia, o Covid-19. Vamos iniciar mais agora a fundo sobre o coronavírus. Falamos aqui no primeiro bloco ainda há pouco sobre os efeitos que causou dentro da instituição com relação às aulas online, as aulas remotas, aulas à distância. O professor explicou um pouquinho para a gente. E, professor, você também faz parte da Fiocruz, é isso? Isso, integro lá o Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz e estamos apoiando aí as ações do Estado e do município frente ao enfrentamento aí dessa doença. Todos os dias, então, vocês têm contato com os assuntos, as pesquisas da Covid-19? Sim, inclusive é um dos objetivos e uma das prerrogativas da Fiocruz, na verdade um dos papéis da Fiocruz é desenvolver estudos nessa área, estudos que possam trazer algum apoio para as medidas que estão sendo tomadas e para as medidas que serão tomadas no enfrentamento desse vírus. E o que a gente tem de novidade que a gente pode falar sobre? Então, João, tudo no Covid é tudo muito novo, Então, nós temos atualmente vários editais abertos para que os pesquisadores do Estado e os pesquisadores da Fiocruz submetam seus trabalhos de pesquisa para poder ter como trabalhar e pesquisar. Então, de novo, no Estado ainda, nós temos vários editais abertos e vários pesquisadores submetendo trabalhos para poder ter o seu financiamento e poder trabalhar e desenvolver pesquisa na área, Lá no Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz, a Fiocruz como um todo está envolvido como uma instituição e vários laboratórios, como o Laboratório de Imunologia, o Laboratório de Genética, de Epidemiologia Genética, todos estão desenvolvendo trabalhos na área, mas de forma geral, a equipe do Laboratório de Virologia está desenvolvendo muitos trabalhos com relação ao teste diagnóstico, como por exemplo, em quais amostras biológicas esse vírus ele pode ser isolado, se é só mesmo em amostras, por exemplo, de lavado de nasofaringe ou de suave de naso e orofaringe, ok? Então, em quais outros compartimentos corporais esse vírus ele se derrama, ele se distribui ao longo dessa história natural da infecção aí. Olha, Luan, daqui a pouquinho a gente vai tocar mais no isolamento social, mas acho que a gente já pode falar sobre isso agora, com relação a disseminar o vírus, Temos aí, acho que metade da população, vamos falar só de Rondônia, a gente sabe que é no Brasil todo, mas vamos tentar focar aqui em Rondônia. Metade da população, eu acho que não tem medo do vírus, a gente acompanha nas ruas, gente jogando bola nos campos, gente fazendo festa. Então, assim, metade da população não tem medo do vírus, a outra metade parece que tem, aí a outra metade a gente pode dividir até em dois. A outra metade tem medo, mas quer voltar a trabalhar, com todos os cuidados, essa coisa toda. Exatamente. Então, assim, João, eu costumo dizer que com o Covid-19 nós estamos num limo, que é um limo de conhecimento,
E por nós termos um baixo nível de conhecimento sobre o vírus e sobre essa infecção, isso traz muito medo. Medo de quem? Né? Dos nossos governantes, né? Porque, de repente, se você tem medidas mais abertas, menos protetivas, isso pode causar um alastramento viral de formas sem precedentes, ok? E a população fica com medo, né? Primeiro, tem os que ficam com medo de contaminar-se e os que ficam com medo com a relação econômica, né? A gente sabe que a relação econômica hoje, com relação ao aspecto dessa pandemia, é muito importante. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão em isolamento social e estão sem a sua renda por conta disso. Então, é um limo que a gente precisa resolver e isso só vai ser resolvido com conhecimento, né? Então, à medida que a ciência avança e a gente avança nos conhecimentos da prevenção, de como tratar, de como enfrentar essa epidemia, nós vamos avançar em como voltar, né, à vida social e à vida econômica normal. E para o Dr. Luan, neste momento, os números, o que os números dizem com relação à Covid-19, ao coronavírus? A mídia, principalmente, né? Especificamente aqui em Porto Velho, João, a gente percebeu que esses primeiros meses a gente tinha uma situação muito estável, ok? E essa situação muito estável parece que trouxe uma sensação de, né, maior segurança e isso transformou em uma certa imprudência, né? O qual a gente sabe que, né, houve o episódio de festas e tudo mais, e isso levou, né, se a gente perceber, isso levou a um aumento, né, muito grande dos casos. Repentino de um dia para o outro. Exatamente, né? Porto Velho. Então, a gente precisa cuidar disso, né? É óbvio, né, João, a gente não... Como é que você fala para um pai de família, onde ele precisa trazer o sustento para casa, você vai falar para ele, não vai trabalhar, né? É complicado isso. Mas você dizer para um jovem ou para uma pessoa qualquer não faça festa é extremamente factível, né? Não é momento... É de se entender, né? Necessário, não é um momento para fazer festa ou fazer reuniões sociais, né? Nada disso, né? Precisa trabalhar, previne-se, né? Todos os critérios e prevenções que o Ministério da Saúde fala, o distanciamento, a questão de utilização de máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, né? Vai lá, faça seu trabalho e mesmo assim você está correndo risco, ok? Mas, então é isso que a gente precisa ter essa linha aí tênue, né? Do que é legítimo, né? E o que é descabível, né, no procedimento da população, né? Luan, e por que você acha que parte da população critica linkar outros tipos de riscos com essa situação do isolamento social? Porque, por exemplo, a gente escuta muito de quem quer que o comércio reabra, essas coisas assim, de que não é só, eles não estão ali só com medo do Covid-19, eles estão com medo daquela dupla de moto que chega para fazer um assalto, eles estão suscetíveis a outros tipos, né, de corona aí, vamos dizer assim, outros tipos de risco. E quando se fala nesse assunto, muitas pessoas que são ferrenhamente a favor do isolamento social criticam as pessoas pensarem dessa forma. É correto a gente fazer isso? É assim, João, o que eu penso, isso é uma reflexão muito grande, porque o que a gente tem que refletir nesse momento é que observar como uma situação de saúde reflete diretamente numa situação econômica e numa situação de segurança pública. Porque vai refletir novamente numa situação de saúde. Exatamente. Uma coisa vai puxar a outra. Exatamente. Né? Você se isola para prevenir a saúde, do isolamento você não tem a sua renda, e aquilo vai te gerar uma outra dor de cabeça, um outro problema que você vai voltar onde? Um problema de saúde. E assim, João, a gente percebe que quando as pessoas elas estão em uma situação de miséria, estão acuadas, estão com medo, isso talvez seja o momento que essas pessoas se desesperem,
né? E aí esse desespero econômico e social pode levar as pessoas a cometerem, por exemplo, como alguns furtos e tudo mais. Não é uma justificativa, é óbvio. A gente sabe que isso é uma bola de neve e que isso vai piorando à medida que a gente não conhece como cuidar e como tratar definitivamente essa pandemia. Passamos de um mês já de isolamento social, né? Passamos de um mês já de isolamento social e nós temos aí países na Europa, Espanha, Alemanha, Itália, já estão fazendo a reabertura do comércio. O que você pensa com relação a isso? Porque foram os países que não dá nem para comparar. Eu acho que até falta de critério poder comparar a Itália com o Brasil. Itália, a gente sabe que é pequenininho, né? E o Brasil que é muito grande. Então, obviamente, como teve a situação lá, causou aquele número de mortes muito grandes, mas se você for comparar com relação ao Brasil, né? Mas são países que tiveram problemas, que já estão reabrindo para que a população possa novamente sair. Isso tem alguma coisa a ver com relação ao pico? Porque a gente não sabe mais o que é pico, o que não é, a gente não sabe nem mais em quem confiar, né? João, assim, o que eu vejo nessa situação da abertura, né, da afrouxamento das medidas, né, por esses países, né? Eles chegaram no limite. No limite onde que eles sabem que... se não voltar o comércio ali... Se não voltar, o prejuízo econômico pode ser irreversível, ou esse prejuízo ele só vai ser reversível depois de muitos anos, ok? E o isolamento... Acompanhado desse limite que eles chegaram aí, também pode gerar outros problemas de saúde também, assim, né? Eles estão livres da infecção? Não estão. Mas eles estão no limite onde eles conseguiram organizar o seu sistema de saúde, né? No caso da Alemanha, você consegue lá expandir a testagem da população. Então, você tem um sistema de saúde mais preparado, ok? E isso permitiu com que eles chegassem no limite também da economia, que eles pudessem falar, desse momento, então, calmamente, aos poucos, é possível, usando todas as medidas de prevenção, né, reabrir e voltar com calma, sem ser algo abrupto, algo sem ser planejado, sem ser pensado. Porque realmente chegaram no limite econômico e provavelmente nós vamos chegar nesse limite aqui, né, no Brasil, né? E a ideia é que a gente saiba fazer essa transição também calmamente e de forma parcimônica para que... A população tem que ter a consciência também, exatamente, né? Exatamente. Muito bem, não saia daí, nós vamos fazer um outro rápido intervalo comercial aqui, daqui a pouquinho estamos de volta com o Dr. Luan Botelho, coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho. Voltamos já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional.
Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo aqui o Dr. Luan Botelho, coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, professor de Bioestatística no curso de Medicina, da Faculdade Metropolitana e doutor em Biologia Experimental. No bloco anterior, finalizamos falando sobre isolamento social. E para a gente finalizar esse tema agora nesse bloco, Dr. Luan, como eu falei no bloco anterior, temos mais de um mês já de isolamento social, praticado por, vamos ser bem sinceros, né, por bem poucas pessoas, mas é necessário ainda? Ou já podemos retomar gradativamente, né, devagarzinho, a reabertura do comércio? Assim, o que a gente sabe que até esse momento, né, o que a gente percebe é que o isolamento social foi muito importante para frear, né, essa crescida aí vertiginosa da disseminação do vírus, né? O que a gente tem é que em outras cidades como Wuhan, né, como outras cidades ao redor do mundo, o isolamento social foi importante, né, para proteger. Por exemplo, você tem ali a Espanha, que teve foi um epicentro ali, chegou a ser considerado também como um epicentro ali da Europa, né, pelo grande número de casos, mas porém Portugal, né, que teve medidas drásticas de isolamento social, você não vê esse número de casos. Então, quando a gente não conhece como prevenir, que é o caso do coronavírus, né, dessa infecção do Covid, o isolamento social sim é a maneira mais eficiente de você frear, né, esse crescimento exponencial dessa disseminação desse vírus, ok? Mas realmente, João, assim, eu acredito que nós vamos chegar no limite, né, onde o limite econômico, né, e o limite mesmo de saúde, onde esse isolamento social ele vai ter que ser afrouxado em algum momento. Espero que esse momento seja um momento onde a gente esteja melhor preparado, né, de forma de conhecimento científico, de forma de consciência da população, para que a gente possa fazer isso de forma mais segura. Tá aí. Finalizamos então aqui realmente sobre o assunto, né, de isolamento social. Falando agora mais diretamente sobre o Covid-19, vamos ingressar logo no uso da cloroquina. O que é mito, o que é verdade, o que realmente a população precisa saber do uso da cloroquina. Legal. Então, o que a gente tem sobre o uso da cloroquina, João? Ao vir para cá, né, eu fiz uma pesquisa, né, sobre algumas pesquisas clínicas a respeito da cloroquina, a utilização da cloroquina. Tá? O que nós temos aqui no Brasil? Tá? Primeiro, assim, que a cloroquina ele é um medicamento que já está há muito tempo no mercado. Então, com relação à segurança da cloroquina, isso me parece ser uma questão meio que
vencida. A gente sabe que a cloroquina é um medicamento seguro, né? Então o benefício dele para o que ele é utilizado atualmente é relativamente seguro. Se não fosse seguro, ele não estaria no mercado, né? Se o benefício dele ele não fosse bom o suficiente em relação aos efeitos, aos resultados, exatamente, ele não estaria no mercado. Então, com relação à segurança, cloroquina está ok. Por que, né, se usa cloroquina? Foi realizado um estudo in vitro, ou seja, esse estudo ele não foi num homem, num experimento utilizando um modelo de um homem, ok? Ou dos seres humanos. Isso não foi testado em seres humanos. Então foi um modelo in vitro, testado em células. Que a cloroquina, né, mostrou um efeito sobre um vírus muito parecido ao vírus que causa Covid-19, tá? Que é o SARS-CoV. Tá? Que aí o que causa a Covid-19 é o SARS-CoV-2. Então, a cloroquina demonstrou um efeito muito importante sobre o SARS-CoV. Tá? É o vírus causador da infecção por MERS, ok? Que é muito parecido com o Covid-19. Então, partindo desse princípio, imaginou-se que a cloroquina também tivesse efeito, ok, sobre o Covid-19, né, o SARS-CoV-2. Bom, então já existia indícios científicos, né, da ação da cloroquina sobre o SARS-CoV, um vírus muito parecido com o do Covid-19, certo? Então, mas não existe teste nenhum em modelo usando humano, não existia nenhum, na verdade, quando se testou isso usando humano, não teve nenhum efeito, tá, a cloroquina, para infecção de MERS. Ok? E aí o que acontece? No Brasil, a gente tem 2 grandes estudos da utilização de cloroquina, tá? E um estudo que vem lá de São Paulo, ok? Onde tem uma população bem grande também sendo estudada, e um outro estudo que vem de Manaus, tá? O que a gente tem de resultados preliminares? Esse estudo de Manaus mostrou, por exemplo, que a cloroquina, em doses altas e em pacientes em estado grave, tá, não diminuiu a letalidade nem a mortalidade desse vírus nesses pacientes, ok? Então, teoricamente, em pacientes graves, a cloroquina não ajudou, tá? Não ajudou. Porém, esse estudo de São Paulo mostra que o uso da cloroquina de forma prévia, antes do paciente fazer uma doença grave, isso tem ajudado, ok? Então, isso são 2 estudos aqui do Brasil que vêm sendo conduzido, então esses são resultados preliminares. Então, o que eu posso te falar sobre a cloroquina? É que após esses estudos, nós teremos uma visão melhor do uso dela, tá? E como, na verdade, como utilizar ela, como se utilizar, qual protocolo se utilizar, qual dosagem se utilizar, se usa para fazer prevenção, ou se usa na fase inicial da doença, ou se é recomendável utilizar ela na fase grave da doença, ok? Então, acho que após esses 2 estudos, nós teremos uma visão melhor sobre o uso da cloroquina, tá? E cientificamente, é isso que nós temos, né, na cloroquina. E aí a gente tem relatos empiricamente aí de uso da cloroquina em vários lugares do mundo, porque todos os outros estudos também estão em andamento, ok? Então, o que a gente tem é relatos empíricos, né? Alguns dizendo que a cloroquina faz efeito, outros dizendo que a cloroquina não faz efeito. Então, o que a gente pode fazer? De novo, a gente cai no limo da ciência, esperando o conhecimento científico ser formado e ser validado, né? Para a gente poder entender melhor sobre o uso da cloroquina. Então, a cloroquina, aliás, qual o tempo suficiente para a gente saber? Temos um tempo suficiente para a gente saber aí se esse uso correto da cloroquina, se vai ser antes, durante ou depois? João, a gente está avançando tão rapidamente na ciência com relação, porque assim, existe uma união, né, dos cientistas ao redor do mundo para que essa questão do Covid seja resolvida. Então a gente está avançando tão rapidamente que eu acredito assim, que em pouquíssimo tempo, como a gente jamais viu, né, em doenças ao redor do mundo, essa questão seja
seja resolvida. E quantos tipos de testes para a Covid-19 a gente tem? Qual a importância de cada um? Legal. Então, o Covid, o vírus que causa o Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, certo? E basicamente nós temos dois tipos de testes para detectar ele. Um é um que a gente chama de teste molecular, que é a RT-PCR em tempo real, ok? Que é o padrão ouro. Esse teste, ele detecta o material genético do vírus, ok? Ele é um teste direto. Tá? O outro método que nós temos é o método sorológico. O método sorológico ele vai identificar o vírus de forma indireta. Quando o vírus ele adentra no ser humano, né, nós temos o nosso sistema imune. O sistema imune vai reconhecer esse vírus e vai produzir anticorpos contra esse vírus. Então, se uma pessoa que tem anticorpos contra o coronavírus, significa que ele foi infectado em algum momento com esse vírus. Ok? Então são os dois grandes principais tipos de teste que nós temos. O teste direto através da RT-PCR em tempo real, que é um teste molecular, o padrão ouro para detectar esse vírus, tá? E o teste sorológico, que é o teste baseado na produção de anticorpos, tá? Por quem é infectado por esse vírus. E aí entra a questão dos assintomáticos, né? Sim, então o que acontece com os assintomáticos? Primeiro muitos estudos têm relatado, na verdade alguns estudos têm relatado que existe uma grande controvérsia aí com relação se esses assintomáticos, eles podem transmitir ou não a doença, ok? Como que a gente pode descobrir se os assintomáticos, eles podem ou não ter a doença? Primeiro a gente precisa fazer um estudo com uma corte de assintomáticos, ou seja, a gente precisa identificar quem são os pacientes assintomáticos. Ou seja, é fazer o teste e torcer para dar positivo. Exatamente. Então, para você descobrir os pacientes que são assintomáticos, você tem que ampliar a possibilidade de testar toda a população, mesmo aqueles que não estejam apresentando sintomas. Luan, eu vou te interromper rapidinho, a gente vai conversar sobre isso novamente no próximo bloco. Não sai daí, o programa Sala de Opinião faz um rápido intervalo e volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá.
Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Muito bem, de volta com o programa Sala de Opinião. Estamos aqui no nosso último bloco com o professor Dr. Luan Botelho, coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, professor de Bioestatística no curso de Medicina da Faculdade Metropolitana e doutor em Biologia Experimental. Estávamos aqui falando no bloco anterior sobre a identificação dos assintomáticos. Pode retomar o raciocínio? Porque para a gente ter um estudo mais amplo, completo, precisamos testar também toda a população e descobrir quem são os assintomáticos para saber se eles têm realmente condição de replicar o vírus, é isso? Exatamente. Então, para a gente conhecer, são dois pontos importantes, João, de se entender os assintomáticos. Primeiro é entender como esse vírus ele realmente se distribui epidemiologicamente, né? Qual é a taxa aí de reprodução básica que esse vírus tem, certo? A gente só vai ter essa ideia fortemente elucidada quando a gente encontrar os assintomáticos, ok? E para a gente encontrar os assintomáticos, e a outra parte, desculpa, com relação aos assintomáticos é se eles são capazes de transmitir a doença. É porque já está se falando que os assintomáticos podem transmitir a doença. Isso, a gente... Nós não temos uma certeza, então, é isso? Não, ainda não, ok? Existe ainda alguma controvérsia com relação a isso, o que dita a capacidade de um assintomático a transmitir a doença? Quanto de vírus ele produz? Quanto de vírus vai estar presente, né, no organismo dele e se essa quantidade de vírus é capaz de infectar uma outra pessoa? Isso vale também para anticorpos? E isso é uma coisa importante, João. Anticorpo, geralmente o anticorpo ele indica uma proteção, principalmente os anticorpos IgG, ok? Então, o que acontece? Se uma pessoa foi assintomática, ela não apresentou sintomas, e aí eu já coloco para você a importância do teste sorológico, porque muitas vezes o teste molecular, para paciente assintomático, ele não vai ser eficaz, porque o paciente não está apresentando sintomas, certo? Mas se você testa sorologicamente a população, então você consegue descobrir quem dessa população era assintomático, ou seja, teve contato com o coronavírus e não apresentou sintomas, através da detecção dos dois anticorpos, tanto IgM, que vai mostrar ali uma infecção aguda, e o IgM também mostra se o paciente está na fase aguda da doença, e IgG. Tá? O anticorpo IgG é um anticorpo mais tardio e também é um anticorpo que é produzido para imunidade, que é uma outra coisa que é importante de se fazer a testagem sorológica e acompanhar essa testagem sorológica ao longo do tempo para saber o quê? Se esse anticorpo IgG produzido por um paciente que foi infectado pelo vírus, se ele vai ser capaz de proteger esse paciente de outras infecções por coronavírus. Porque o que se fala muito, professor Luan, doutor Luan, fique em casa porque você pode ser assintomático e pode estar passando o vírus. Tá, e como descobrir que a pessoa é assintomática, sendo que não pode fazer o teste? Dos protocolos que a gente tem diariamente aqui, principalmente no estado de Rondônia, se você não sentir praticamente todos os sintomas à beira do preciso ir para o hospital, eles não vão fazer o teste em você, né? Tem um artigo importante que foi publicado, João, que fala sobre as 5 medidas principais norte-americanas para... Eles não falam de achatamento da curva nesse artigo, eles falam de dissipação da curva. Um desses pontos principais é a ampliação do teste sorológico. Por quê? Porque se você precisa voltar à economia normal, voltar às atividades laborais normais, ok? E se você consegue testar se as pessoas têm anticorpos IgG contra o vírus, essas pessoas que têm anticorpos IgG já estariam habilitadas a voltar para suas atividades normais.
Ok? Então, a ampliação do teste sorológico, né, a detecção de IgM e IgG é importante para que a gente volte e saiba quem são as pessoas que podem voltar às suas atividades laborais normais. Porque, teoricamente, né, quem tem aí, produziu IgG contra o coronavírus, teoricamente tem uma imunização por contato com esse vírus. Chega a ser uma imunização um pouco maior do que as demais? Imunização comum como as demais, né? A gente sabe que existem alguns vírus que, por mais que vão estimular a produção de IgG, porém, o tempo que esse anticorpo é produzido não é suficiente para proteger ao longo de muito tempo. Então, é uma pergunta que a gente precisa também estudar no COVID. Quanto tempo que esse anticorpo IgG é capaz de proteger, né, um paciente, uma pessoa que teve infecção por COVID? Mas o que a gente sabe é que esse paciente que teve IgG agora, ele já pode voltar, né, a trabalhar, a ter suas atividades laborais normalmente, porque ele adquiriu uma imunidade por contato com o vírus. Com máscara ou sem máscara? Não, aí, medidas de prevenção. Por que isso? Por que eu falo isso, João? Porque a gente ainda não sabe se esse COVID, né, se essa doença, se esse vírus, ele vai se comportar como vai acabar se comportando como um vírus sazonal, um vírus que vai causar comumente gripe à população humana, ou se esses anticorpos IgGs realmente forem muito efetivos contra o vírus, a tendência é que a gente consiga eliminar, que esse vírus seja erradicado em população humana, porque daqui a algum tempo todos vão ter contato com esse vírus e todos terão a presença aí de IgG, né, na sua circulação sanguínea. Então, teoricamente, você tem uma imunização em massa, né, da população, então esse vírus não vai causar mais doença. Então, a gente não sabe se ele vai virar um vírus sazonal, ou seja, que recorrentemente ele vai causar uma gripe, ou se ele vai virar um vírus que, por, né, a imunidade combater ele muito bem, ele seja extinto da Terra, né, aqui da nossa população. Luan, teste rápido. É rápido de verdade mesmo? É rápido, João, é rápido. Os testes rápidos hoje, em 20 minutos, né, uma picadinha, o que a gente chama de punção digital, uma gotinha de sangue, né, você consegue em 20 minutos ter o resultado aí do paciente, né, através do teste sorológico, ok? O teste molecular de RT-PCR, que é o padrão ouro, ele é um teste mais apurado, ele demora mais tempo para ser produzido, né, para ser trabalhado, ok? Então, o teste rápido vai possibilitar a gente detectar indiretamente o vírus, e o teste molecular, que é esse teste mais apurado, ele demora um pouco mais, porque o processo é muito maior. Você tem que fazer a extração do material genético do vírus, tá? Esse vírus, depois disso, você tem que fazer uma PCR, uma RT-PCR, analisar isso, e a quantidade de pacientes que nós temos para fazer isso demanda um tempo, né? E a quantidade da demanda e de profissionais também que a gente tem para fazer isso também vai demandar um tempo. Luan, estamos chegando ao final do programa, mas temos aqui algumas perguntinhas para a gente responder de forma um pouquinho mais rápido. Vias de transmissão que se sabe? Via de transmissão principal por gotículas, né, e aerosóis, tá? Então, por isso do distanciamento, João, porque à medida que você... Essa distância que a gente está é suficiente? Exatamente, aqui 1 metro, 1,5 metro, né, 1,5 metro, 2 metros é suficiente, né? Por quê? Porque essas gotículas, elas são expelidas no ar, né? A gente está no ar, essas gotículas, elas tendem a ficar menor em forma de aerossol, ok? E essas formas em aerossol tendem a ficar no ar por mais tempo. Então, já tem um estudo que mostra que o vírus pode ser encontrado em aerosóis, né, por muito tempo, cerca de 3 horas, ok? E outra coisa importante é que essas gotículas, né, elas podem cair em superfícies. Era essa a próxima pergunta que eu queria linkar. Mitos e verdades. O vírus sobrevive quanto tempo numa roupa, na sola do sapato, em cima de uma mesa? Ele tem diferentes mesmo períodos, estabilidade em diferentes superfícies. O que a gente sabe? Que em material plástico ele tem uma maior estabilidade. Tá? Então, material plástico, até 72 horas ele pode ficar lá estável.
ok? Então, diferentes materiais vão conferir a ele diferente estabilidade, mas de forma geral ele é bem resistente, tá? A superfície, diferentes superfícies. Quem tiver e puder comprar então hipoclorito de sódio, de cálcio, água e sabão e álcool 70. Exatamente, e tá? quiser fazer uma desinfecção em casa mesmo, né? Bater ali a bomba ali. Isso, hoje facilmente você consegue encontrar, né, esse hipoclorito que você compra no mercado, por exemplo, ele vem altamente concentrado. Mata na hora. Né, você precisa fazer uma preparação dele, né, você precisa diluir ele um pouco mais, isso você vai encontrar facilmente aí numa pesquisa rápida na internet, tá? E aí você consegue também borrifar ou espalhar esse hipoclorito pelas superfícies e você consegue facilmente fazer o que a gente chama de desinfecção. Você consegue eliminar ali, tá, as partículas virais que estão ali presentes, ok? Assim como o álcool a 70%, de 60% a 70%, ok? Então o álcool ele precisa estar nessa concentração de 60% a 70% para poder ter efeito de desinfecção, tá? Luan, pergunta agora que não quer calar na boca da população aí. Uma coisa importante, João, que eu esqueci de falar para você com relação à via de transmissão, tá? Existem alguns estudos que encontraram o SARS-CoV-2 nas fezes de pessoas. E isso pode ser uma outra via de transmissão. Se a gente assume e conhece que, por exemplo, nas nossas cidades existe uma taxa baixíssima de saneamento básico, que a maioria dos... Eu acho que essa taxa não pode nem ser considerada ser chamada de baixa, porque 3%... Isso. E a maioria dos esgotos são jogados em canais e tudo mais. Então, se isso se confirma, a gente tem uma outra via de transmissão importante de SARS-CoV-2, que é a via oral fecal. E aí, no tempo de chuva, onde nossa cidade não pode ver algumas gotas por alguns minutos, que várias ruas transbordam e aí os canais voltam. Agravantes. Exatamente. Agrava a situação, né? Agravantes. A gente vê pessoas se arriscando de bicicleta, andando no meio dessas águas, e isso pode ser um fator perigoso. Isso. Então, assim, a gente precisa estudar um pouco mais sobre como se dá essa transmissão oral fecal e determinar realmente se essa presença do SARS-CoV-2 em fezes que foram encontradas de alguns pacientes, se isso é realmente recorrente e se isso tem alguma importância na transmissão. Luan, para a gente encerrar, a pergunta que não quer calar, como eu ia falando, o curado pode pegar novamente ou ainda é muito cedo para falar, realmente não se sabe ainda ou já sabe e pode? A tendência é, João, que quem recuperou da infecção provavelmente vai ter na sua circulação sanguínea anticorpos IgG, tá, contra esse vírus. E esse anticorpo normalmente protege, imuniza o paciente, ok? Então, teoricamente, se esse anticorpo tiver realmente efeito protetor, como que a gente imagina que ele tenha, ok? O paciente que teve coronavírus, ele não vai pegar o mesmo coronavírus, o mesmo SARS-CoV-2, a não ser que apareça um outro com alguma diferença e que consiga burlar, né, fugir desse anticorpo IgG, e aí sim ele pode ter uma doença aí parecida ou próxima do SARS-CoV-2 ou do Covid-19. Luan, quero agradecer aqui imensamente a sua participação conosco no programa Sala de Opinião. Muito obrigado. Obrigado, João. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, de informação, e eu estou sempre à disposição. Muito bem, obrigado para você que ficou nos acompanhando até esse momento. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma aí para o seu aprendizado, para as informações que você realmente precisa saber. O programa Sala de Opinião vai ficando por aqui e espero você no nosso próximo encontro. Até lá! O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br.
Instituto Aparício Carvalho. 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947.